Edminho, pra gente está sendo uma quarta-feira terrível, desastrosa, dolorosa. O Vila perdeu, o Atlético eliminado, o Goiás eliminado também. Imagino que para você, né, esteja sendo mais ou menos parecido e até pior para a gente, pelo planejamento, pelo trabalho que estava sendo desenvolvido, os números que o Goiás apresentava até então na temporada, joga bem hoje, cria oportunidades, não faz, e nas penalidades máximas é eliminado pelo time do Águia de Marabá. Qual o tamanho dessa eliminação, né, e qual o sentimento que fica, né, dizer o quê pro Esmeraldino, que nesse momento está nos dando uma audiência maravilhosa depois da eliminação do Goiás na Copa do Brasil. Boa noite, Edminho. Boa noite, Thiago. Boa noite a todos os ouvintes da Band News. Evidentemente, com uma desclassificação na Copa do Brasil, ela, primeiro, causa um prejuízo financeiro enorme, né? Lógico, isso hoje deixa de entrar nos cofres 2 milhões e 100. Então, não é toda hora que você tem um recurso desse, né? A gente já sabia, já previa que seria um jogo da maneira como foi, né? Eles praticamente tentando uma bola alçada foi isso o tempo todo. Vimos o Goiás o tempo todo praticamente com 60 e tantos % de posse de bola. Até eu vi a televisão falar que são mais de 20 finalizações, né? O goleiro deles num grande dia, um campo completamente de dimensões que não é o padrão de futebol, né? Do futebol que todos nós jogamos, que é um campo de hoje de 62 por 100, 3 metros de lateral e 5, que dificulta, evidentemente, um time que tem a qualidade técnica. Porém, mesmo assim, sem condições devido à chuva que teve hoje a noite toda, mas isso, quando a bola não quer entrar, o que deixa mais triste ainda, acho que nós tivemos a oportunidade de liquidar a partida, e eu acho que no momento do pênalti, né, eu acho que nós temos que ser como decisivo como foi o Tadeu. Não só a maneira como pegou. Chega, pega, mete um porrete e acabou, né? Eu acho que... Mas aí é difícil, né? Sempre fala que pênalti, se fosse, teria que ser o presidente a bater. Nada podemos mudar do nosso objetivo, da nossa meta que estamos traçando. Evidentemente, essa meta não era estar saindo na segunda fase, mas, porém, vida que segue, vamos continuar trabalhando. Eu tenho certeza e confiança que essa eliminação aí nos pênaltis não deixará o Goiás para baixo, e com certeza, acho que segunda-feira o time já se recupera num confronto pelo Anápolis, quem sabe confirmando uma vitória, a primeira colocação, e aí buscando a final dentro de casa. Edminho, 10:08 agora, presidente do Conselho Deliberativo, ao vivo, exclusivo aqui do pós-jogo da Band News. Goiás eliminado, o Atlético também, os dois grandes fora da Copa do Brasil nessa temporada 2023. Essa Copa do Brasil, só para hoje, eles estavam pagando 2 milhões e 100 mil reais. É a grande premiação do futebol brasileiro. Nem a Libertadores da América, nem o brasileiro paga o que a Copa do Brasil paga. E a gente tá vendo aí cenas lamentáveis aqui pelo Prime, o Bruno, André Rodrigues, né, a Band News, a única emissora com 2 profissionais lá presentes, também narrando pra gente aqui, estádio sem água, situação do gramado lamentável. E outro detalhe, Edminho, você já joga fora, né? Você tem logística, você tem um monte de situação, e você não tem nem a vantagem do empate. É algo para ser revisto para a próxima temporada da Copa do Brasil, porque como você citou, né, o que aconteceu hoje não volta mais, o Goiás está fora da Copa do Brasil, né? Agora para o ano que vem, para 2024, é algo que tem que ser revisto pela CBF, principalmente o regulamento da segunda fase da competição, Edminho? Eu vejo o seguinte, Thiago, a Copa do Brasil, como ela se tornou financeiramente, desculpa, a principal competição nacional, né, é sem lógica, é sem cabimento você
ir por um sorteio, tá certo? Na definição de onde você vai jogar, e na segunda fase você não tem nenhuma vantagem, você pega dentro de um ranking e coisa. Agora, o que mais me preocupa na Copa do Brasil não é nem isso, Thiago. O que mais me preocupa, você disputar uma partida que vale 2.100.000 reais, em condições completamente adversas de uma situação normal, para que dispute uma partida de futebol. Eu acho que isso vai empobrecendo cada vez mais o futebol brasileiro. Eu acho que é isso que tem prejudicado cada vez mais o futebol brasileiro a ficar distante de um título mundial. Então, quem comanda o futebol brasileiro, que é a CBF, né, tem que priorizar o futebol, tem que priorizar as condições para que se pratique o futebol, né? Não pode simplesmente você disputar uma Copa tão importante como essa em condições como disputamos hoje, nessa noite de hoje, né? Qual é a explicação que nós temos? Que tipo de treinamento que você tenha que fazer, né? Muda tudo, aonde você tem um gramado que ele 3 metros a menos na sua lateral e 5 na frente. Eu não estou dizendo nem nas condições do gramado do que estava esse gramado, né? Mas não estamos aqui discutindo a eliminação por conta de gramado. Eu estou discutindo aqui a filosofia sobre o que de acordo com a sua pergunta, de o que é que a CBF deveria fazer. Então, eu vejo que precisa ser revisto. O Campeonato Brasileiro, ele tem um padrão, né? Ele tem um padrão. Você vê que todos os estádios da Série A são completamente estádios de primeiro mundo, tá certo? Então, os gramados, principalmente, são todos iguais, exceto aqueles que são gramados que são de gramas artificial mista, tá certo? Que são também excelentes gramados. Então, eu acho que é isso que precisa ser revisto no futebol brasileiro. Agora, 10h03 da noite, 10h13. Edminho, a gente está também com a nossa equipe completa, lá na cidade de Marabá. Bruno Daniel, André Rodrigues, a Band News acreditando no Goiás, respeitando a massa esmeraldina. Única emissora presente com 2 profissionais, narrador no estádio. E o nosso Padrão Ouro tem uma pergunta para você também, 10h14 agora. Alô, Marabá, Bruno Daniel, tá aí, Bruno? Tô aqui sim, claro que tô, né? Não consigo ficar fora, né, de um pós-jogo como esse. De uma noite aí que tinha tudo para ser tão importante, acaba se tornando importante também para muitas reflexões e até mesmo pela tristeza, né, que nós estamos sentindo com o fim da participação do futebol goiano na Copa do Brasil 2023. A gente sai, né, da competição sem nenhuma vitória e muito surpreendente de alguma maneira, principalmente a eliminação do Goiás, né? Eu particularmente não esperava de forma alguma que isso acontecesse, mas a gente sabia que estava sujeito pelas dificuldades do gramado. Nesse momento tem uma imagem do gramado aqui, né, na nossa live, agora já pode filmar, virou quase que um feriado aqui no estádio. O jeito que está o gramado, né, a lama no meio do campo, porque choveu demais e a condição não é favorável de jeito nenhum, né? Não foi favorável de jeito nenhum e é claro que isso contribui também para uma eliminação, principalmente para quem está acostumado com pisos melhores, com a condição melhor e tem jogadores melhores também. Esse é um ponto. Agora, Edminho, boa noite, é bom falar com você, é um prazer, mesmo em situações como essa de hoje, em que nós estamos chateados, mas veja bem, a questão do Maguinho, até se debateu essa semana, foi tema do nosso debate aqui, se valeria a pena o Maguinho sair ou não, seria útil para o Goiás ou não. O Guto fez alguns elogios, utilizou o jogador, voltou o jogador, ele vem e acaba perdendo o pênalti. De que maneira que hoje você, como presidente do conselho, como dirigente do Goiás, como pessoa que também está à frente do futebol, vê a condição do Maguinho, o daqui para frente, o momento e o futuro do Maguinho no Goiás também, diante de tudo que ele viveu esse ano e até desse pênalti perdido, que foi aí o pênalti da eliminação, né? Não concordo que o pênalti da eliminação foi do Maguinho, não. Começou pelo Alisson, começou pelo Felipe, um jogador de um nível inquestionável, né? Depois veio o Zé Ricardo, que tem sido um dos grandes jogadores, né? E aí culminou no último pênalti, que foi do Maguinho, né?
Então, não podemos crucificar o Maguinho por questão do pênalti. Se o Maguinho não vinha bem, estava se recuperando, o Maguinho, é bom se lembrar que a gente não pode ficar descartando o jogador, porque às vezes você atravessa uma fase, né? O Maguinho, se procurar no ano passado, praticamente em todos os jogos que o Maguinho jogou, né, o Goiás não perdeu. Então, e ele foi de muita importância. Então, é um jogador importante, é um jogador maduro que, neste momento, até vinha crescendo nos próprios treinamentos, né? Passando por uma questão, e aí, quando você, às vezes, você é crucificado, não tem, até não sei o porquê do tamanho, né, que a torcida fica crucificando, porque o jogador esse tamanho é uma coisa, agora crucificar, ao meu ver, é outra, né? Você tem que ter feito um ato contra o clube muito grande. Então a gente não pode, é um ser humano, a gente tem que dar todo o apoio para ele, tá certo? O Goiás tem 3 laterais, né? Perdemos o Bruno Santos, que era para estar aí, né? Mas infelizmente a fatalidade quebrou o nariz num treinamento, tá certo? O Apodi não era nem para estar no jogo, porque sentiu muito o jogo passado, né? E aí a prova é que não suportou disputar essa partida. E você falando aí, você está aí, e eu aqui, pelo menos da televisão, eu via que esse gramado, eu me lembrei, não sei se você lembra, quando tem aquelas olarias, né, que faz os tijolos, que tem um barro preto, que tem aquela liga, né, é impressionante o nível que está o uniforme, pelo menos eu via nos braços do jogador, é puro barro, né? Não, então, um jogador caía aqui e ficava com a roupa totalmente preta. É um horror, é um negócio horroroso. É um horror. Então, isso não é futebol. Aí, daqui a pouco, mas a diretoria do Goiás, o treinador fica só reclamando, todo jogo reclama de gramado. Não é isso. É que no futebol brasileiro, nessa primeira fase, nesse primeiro trimestre aí, é todo mundo. Hoje nós temos os 3 grandes clubes de São Paulo fora das semifinais, né? Pra você ter uma noção, temos o Ceará eliminado, estou aqui assistindo Ipiranga e Bragantino, Ipiranga na frente, né? Então, é muito difícil. O próprio Atlético, né, nós falamos aí do Goiás, o Goiás enfrentou numa situação completamente adversa. E não vencer o jogo no tempo normal, porque ele não queria ter um goleiro lá, né? O que o goleiro fez aí, né? E foi uma coisa de defesa, daquela defesa do Sidmar, aquela cabeçada do Sidmar. É o dia do futebol que a bola não quer entrar. Mas você vê, tem o nosso co-irmão aqui, né, que jogou dentro de casa, né, com volta redonda. Então, ele também não conseguiu passar dentro de casa. Então, num gramado maravilhoso, tudo. Então, é difícil. Copa do Brasil, início de trimestre, não é fácil. O que a gente não pode, Bruno, é desesperar e achar que está tudo errado. O Goiás está 16 partidas sem perder. Porque não perdeu hoje, ele foi desclassificado hoje por uma questão do regulamento que levava ao pênalti, você viu o que aconteceu, né? Então, você não pode pegar o grupo e simplesmente dizer, isso aqui não serve, ninguém serve. 10h18 agora, 10h18, Gerdezer Paulo, comentarista mais inteligente do Rádio do Brasil, comentou o jogo, segue com a gente aqui no apito final Band News. Você tem pergunta também, mais estudioso? 10h20. Tem. Gostaria de fazer uma pergunta ao Edminho, até porque o Goiás ainda está nesta competição. Edminho, essa eliminação numa segunda fase da Copa do Brasil, e não foi só o Goiás, como você citou, já caíram outras equipes da primeira divisão, diversas equipes da Série B também foram eliminadas. Isso faz com que o Goiás olhe para essa Copa Verde de uma outra maneira. Eu falo pelo seguinte aspecto, porque ela te tira dessas duas fases.
Quem ganha ela não vai em Marabá, não vai em Arapiraca, quando joga fora de casa também joga dentro de casa. Você já entra numa fase em que dificilmente você pega um estádio ruim, você não pega jogo único. Então, assim, você cria um outro cenário, né? Você deixa de correr riscos nessas duas primeiras fases. Isso muda alguma coisa, vamos dizer assim, no olhar, especialmente seu e da diretoria do Goiás para essa competição? Ou não, o Goiás já vem olhando para essa competição como uma oportunidade de pegar um atalho nessa Copa do Brasil? A sua pergunta ela é inteligente, mas ao mesmo tempo a minha resposta vai te dar. A Copa Verde proporciona isso tudo que você está falando, tá certo? Só que é uma competição completamente deficitária, é uma competição também completamente que você tem situações adversas de estar jogando também nessas mesmas condições que nós jogamos hoje aí, e ela, queira ou não queira, é uma competição a mais, talvez a menos importante, mesmo ela permitindo essa condição que isso é um fato, né? Mas ela acaba que faz com que você, neste início de temporada, tenha que jogar mais em cima de um jogo do outro. A prova é que você tem visto, está jogando Copa Verde com um time e a Copa do Brasil, o próprio Campeonato Goiano, com quase outro time, né? Então, realmente, se você for analisar assim, estrategicamente eu vou atalhar para que não aconteça o que aconteceu hoje, seria fantástico. Mas ela tem os seus ônus, né? E os ônus dela são muito dolorosos, muito ruins para a temporada inteira, que ela te provoca de um desgaste que a gente não quer ter principalmente nesse primeiro trimestre. Agora 10h23 da noite, 10h23 agora. Edmil, para a gente liberar você aqui ao vivo, né, no pós-jogo Band News, vitória da equipe do Águia de Marabá nos pênaltis, vitória também do Volta Redonda nos pênaltis, o Atlético eliminado, o Goiás também, o Vila numa situação muito difícil na Copa Verde, perde o jogo para a equipe do Cuiabá 2-0, uma quarta-feira de terror, né, digna de filme de Fred Krueger para o futebol goiano, com os nossos 3 maiores times sendo eliminados aí, né, o Vila Nova ainda não de forma oficial, mas dificilmente reverte também a vantagem do time do Cuiabá. Edmil, o Guto pediu paciência, disse que é momento para paciência, não tem terra arrasada, muita coisa boa foi feita até agora. É o mesmo posicionamento da diretoria do Goiás? E que tipo de lição essa derrota, essa eliminação traumática para a equipe do Águia deixa para a sequência da temporada, que ainda tem Campeonato Goiano, tem Copa Verde, principalmente Sul-Americana e mais principalmente ainda o Campeonato Brasileiro, né, como você fala com muita felicidade, o brasileiro mais difícil da história recente, Edminho? Eu não vejo, eu não perderia paciência, até porque o Goiás vem numa pré-temporada, vem numa fase inicial de competições, tá certo? De maneira, ao meu ver, completamente aceitada e dentro dos padrões que precisa estar, tá certo? Agora, você imagina, para nós que dirigimos o clube, você imagina 2 milhões e 100 neste jogo, né? Mas quando você teria uma outra condição, já numa outra fase que seria diferente, os números são ainda maiores, né? Então, isso quase, você perde em 2 jogos, quase 2 meses aí de folha de pagamento, né? Então, este é um problema muito sério para nós. Eu acho que a torcida tem que entender que o futebol brasileiro está acontecendo. O Curitiba, que ontem conseguiu também passar de fase nos pênaltis, tá certo? Não chegou nem para a semifinal do campeonato estadual, né? Então o Santos não passou nem para as quartas. Então, não estou aqui discutindo com relação ao fracasso estou dizendo que neste início de temporada, Thiago, é natural às vezes que isso aconteça, principalmente o que aconteceu hoje, né? Então, imagino, a gente se tivesse ganho a classificação nos pênaltis, não mudaria nada do que nós estamos falando, apenas com 2 milhões e 100 no caixa, com a
perspectiva de ainda faturar mais. Então, é isso que é doloroso, tá certo? Agora, segunda-feira está aí, temos um jogo contra o Anápolis e temos que não nos deixar bater por essa desclassificação na Copa do Brasil. Muito bem, 10h26 agora, obrigado pela entrevista, Edminho. É importante a gente ressaltar isso, tem dirigente que só fala em vitória. Você fala em vitória, em eliminação, em derrota, dando aqui a cara, dando satisfação para o torcedor esmeraldino. Muito importante essa fala sua, essa entrevista, de forma exclusiva, aqui com os amigos da Band News Goiânia, nesse pós-jogo. Um grande abraço para você, uma boa noite e uma quarta-feira triste, doída para todos nós, mas que vai passar, daqui a pouco já tem outros objetivos pela frente e a gente segue junto, fechado aqui com o futebol goiano. Grande abraço, Edminho Pinheiro. Obrigado a todos vocês. Um abraço. Obrigado, Edminho. Exclusivo aqui no pós-jogo da Band News Goiânia, FM 90.7, YouTube Rádio Band News Goiânia. Edminho Pinheiro mais uma vez dando satisfação, falando sobre a eliminação do Goiás